Olá, tudo bem com vocês? Professora Brigida na área para mais uma aula de biologia, teorias evolucionistas. Nós vamos falar sobre Darwin, Lamarck e também vamos falar sobre um pouquinho de evidências biológicas da evolução. Então, nós vamos falar de fósseis, de órgãos análogos, órgãos homólogos. Só que eu vou dividir essa aula em duas partes, tá? Porque o assunto é denso, então a gente vai, num primeiro momento, ver as teorias evolucionistas. Nesse momento agora, aula 1, parte 1, e depois a gente vai ver a parte da evolução, né? Como que se dá o processo de especiação para a formação de novas espécies, ok? Fica comigo então para a gente aprender um pouquinho mais. Muito bem, primeira pergunta, qual foi o primeiro dinossauro, primeiro fóssil de dinossauro encontrado, você sabe? Você sabia que o fóssil mais antigo encontrado tem 558 milhões de anos e foi descoberto na Rússia? Então, vamos lá, vamos ver isso de perto? Muito bem, primeiro vamos falar sobre as teorias da evolução, né? Quando a gente fala da evolução das espécies, a gente tem que pensar que há duas linhas de raciocínio existentes, né, no mundo científico, que tentam explicar como que a gente surgiu, como que nós estamos aqui, viemos parar aqui, né, hoje, o ser humano, né? Lembrando que tem todos os fósseis nos dando uma linha de história, né, de tempo, né? Então a gente tem uma linha de pensadores, de cientistas que acreditam no criacionismo. Isto é, para esses cientistas, para esses estudiosos, forças divinas, isto é, Deus, criou a vida dos planetas, de todos os planetas, né, do sistema, do universo, e todas as espécies existentes. Então, Deus fez-se presente, colocando tudo isso, né, em evidência, né? E não há processo evolutivo, as espécies são imutáveis, tá? Então, no criacionismo, há um fixismo, isto é, a espécie é criada no início de tudo e ela vai seguindo com o passar do tempo e permanecendo a mesma espécie, sem mudanças nenhuma, tá? E há uma outra linha de pensadores, de cientistas, uma grande maioria, que acredita no evolucionismo. Então, ele propõe ideias que mostram a evolução das espécies por meio de uma seleção natural que o ambiente promove. Então, uma espécie surgiu lá no início, aí o ambiente vai fazendo modificações, essas espécies vão tentando se adaptar, sobreviver a essas condições ambientais, e aí elas vão ficando mais fortes, né, mais bem adaptadas, vão tendo filhos e isso vai perpetuando-se, né? Essa teoria é chamada de transformismo, tá? Ou evolucionista. Então, aqui a gente tem um gráfico para ilustrar o que eu estava falando, né? Então, no início, no fixismo, eu crio lá 3 tipos de borboleta. Com o passar do tempo, vou continuar tendo 3 tipos de borboleta, exatamente iguais, né? No evolucionismo, ou transformismo, eu tenho uma borboleta que foi criada no início. Num dado momento do tempo, começam a surgir pequenas diferenças entre essas borboletas, e com o passar do tempo essas diferenças se tornam muito grandes, que depois elas acabam se tornando espécies diferentes, né? Então, vamos entender isso. Até o século XVIII, a ideia do fixismo, do criacionismo, era muito defendida, porque não se tinha evidências para contrariar essas ideias, né? Então, eles acreditavam que o indivíduo era criado por Deus, não sofria modificações no tempo e eles iam mantendo as suas características até o final dos seus dias, né? Mas aí vieram esses pensadores, que nós vamos ver quem são, que começaram a ter ideias tentando explicar uma evolução, porque existiam algumas diferenças que não eram explicadas pelo criacionismo. Então, eles pensavam numa evolução. Merece destaque Lamarck, Darwin, né, que são os cientistas, e depois o neodarwinismo é uma teoria criada por vários cientistas, então por isso que ela não recebe o nome de um cientista, mas e sim de neodarwinismo, né? Muito bem, então vamos lá. Lamarckismo é o nome dado à teoria que Lamarck
propôs, tá? Então, foi uma das primeiras a tentar explicar a evolução das espécies. Ele não é o primeiro, mas na época as ideias dele acabaram ficando consagradas e aí recebe o nome dele, né? Essa ideia foi proposta então por Jean-Baptiste Lamarck, que é um francês, né? E ele, para explicar, ele sugeriu duas leis, duas ideias: a lei do uso e desuso e a lei dos caracteres adquiridos. Então, como é que funciona para ele? Ó, para ele, você tinha aqui o exemplo da girafa, né? Você tinha várias girafas num ambiente, a comida rasteira acabou e então eles eram obrigados, né? Essas girafas eram obrigadas a esticar o pescoço para atingir locais mais altos para poder comer. E aí nesse esforço, nesse exercício de esticar o pescoço, eles acabavam adquirindo essa característica, né? E com o tempo, depois eles teriam filhotes e essa característica seria passada adiante, né? Por outro lado, se um órgão não é usado, ele atrofia e desaparece. Então, essa era a ideia. E aí, então ficou conhecida como a lei do uso e desuso e a lei dos caracteres adquiridos, ok? Muito bem. Aí vem Darwin. Darwin vem um pouquinho depois de Lamarck, já é século XIX, né? Lamarck era 18, aqui 19, né? Então, Darwin, como que ele criou as suas ideias, né? Da onde vieram essas ideias dele, essas teorias? Ele era muito observador, ele era um naturalista britânico que tinha o hábito de viajar muito, né? E ele aproveitava os navios britânicos que estavam nas grandes navegações, né? Ampliando o mercado inglês, ia junto nas viagens, anotando tudo. Então ele passou por alguns lugares que o intrigaram, né? Então, uma das primeiras expedições foi na região da Patagônia, no sul da Patagônia, que é perto aqui da Argentina, né? E ele lá, durante os seus estudos, encontrou fósseis gigantes de uma preguiça, que na época chamou-se megatério. Essa preguiça não existe há 11 mil anos, mas ela é muito semelhante às preguiças dos tempos atuais, que são menores, né? Então, aquilo já o intrigou, porque ele pensou, mas nossa, um animal tão grande, parecido com um animal tão pequeno, mas esse pequeno tá vivo, o grande morreu, né? Extinto. Muito bem, então ele fez algumas observações ali. Depois também, na Cordilheira dos Andes, ele observou em montanhas fósseis marinhos. Então, nas montanhas, ele encontrou um fóssil marinho. Aí, como é que é possível fósseis do fundo oceânico serem encontrados numa montanha? Então, ali, ele percebeu que a Terra também evolui. Quer dizer, há uma dinâmica na crosta que também muda com o tempo. Então, o que antes era um solo submarino virou uma cadeia de montanhas. Então, a Terra também evolui, né? Também outra observação foi na Ilha de Galápagos. Essa é a mais famosa, né? A Ilha de Galápagos tem até uma tartaruga que recentemente ela morreu na Ilha de Galápagos e pela idade dela, as pessoas, né, os cientistas, os biólogos acreditam que ela estava viva na época que o Darwin esteve por lá, visitando a ilha, né? E nessa ilha de Galápagos, ele encontrou um monte de pássaros muito parecidos entre si, ali na ilha, e que também eram parecidos com os pássaros do continente, porque a ilha de Galápagos fica muito próxima do continente da América do Sul, bem próxima mesmo, alguns quilômetros de distância, no Pacífico. Então, ele observou que esses pássaros eram muito parecidos, mas que tinham um bico diferente. E aí, analisando mais, né, de perto, ele percebeu que cada bico era adaptado a um tipo de alimentação, ao que o animal comia, ao que o pássaro comia. Então, se ele comia sementes duras, se ele comia frutas molinhas, se ele comia insetos, então o bico se adaptou. Então, quer dizer, o ambiente selecionando um pássaro que melhor se adapta àquela condição ali de alimentação que o pássaro, então, era submetido, né? Que ele encontrava naquele local que ele estava, naquele nicho ecológico dele. Então, aí surgiu as ideias, né? Que ele, então, afirmava o seguinte, né?
que haviam diferentes animais naquele ambiente. Então aqui o exemplo da girafa fica bem ilustrado, ó, girafas de diferentes tamanhos e corpos, e que o ambiente acabava selecionando qual? Aquela girafa que tinha o pescoço mais comprido para poder comer no topo das árvores. Essas outras que estavam aqui embaixo desapareceram, morreram por falta de alimento. A que sobreviveu acabou cruzando com outra girafa que também sobreviveu de pescoço longo, e os seus filhos, os seus descendentes, carregaram essa característica adiante. Então há uma seleção natural do ambiente aos animais que melhor se adaptavam àquelas condições ali do momento, né? E aí sobreviviam e produziam descendentes férteis, né? Então essa era basicamente a ideia dele. Então, ó, aqui um resuminho, né, sobre as principais ideias, ó. Os indivíduos da mesma espécie que apresentam diferenças entre si, as girafas que eu mostrei ali. E essas variações, né, entre as características permitiam situações vantajosas, porque cada animal, como eles eram diferentes entre si, apesar de semelhantes, isto é, da mesma espécie, aquele com maior chance de sobreviver, né, que apresentava as características adequadas àquele ambiente, eram selecionados, sobreviviam, e aí cruzavam entre si e deixavam os descendentes férteis, né? Uma coisa interessante aqui é que se fala pouco, mas na mesma época que Darwin, um outro naturalista também britânico, Wallace, também começou a estudar as ideias evolucionistas e chegou a quase as mesmas conclusões que o Darwin. Então eles chegaram até aí numa assembleia, num encontro, discutir as suas ideias, mas acabou que Darwin publicou primeiro o livro A Origem das Espécies e acabou recebendo todo o mérito, o crédito pela teoria. Mas ele não era o único. Então já na mesma época existiam mesmos esse Wallace, né? Também com as mesmas ideias que Darwin. Então já era uma coisa assim meio que um consenso, né? Porque vários naturalistas, biólogos e observacionistas, eles já estavam de olho pensando, isso aqui é interessante, né? Bom, apesar de ser um termo correto, seleção natural, né? Então a teoria dele foi em cheio, explicando de forma linda, né, o que acontecia ali na dinâmica da Terra, né, dos animais, Darwin não conseguiu explicar por que a mesma espécie apresentava indivíduos tão diferentes entre si, que nem na foto da girafa, né? Por que tinha uma girafa de pescoço comprido, uma de pescoço curto, a outra mais gordinha, a outra mais... Entendeu? Darwin não entendia por que existia tantos indivíduos com características diferentes sendo da mesma espécie, né? Ele não entendia como que era possível isso acontecer, né? Essas características que apareciam na mesma espécie. Porque ele não sabia um critério, né, um fator importante, que eram os genes. Ele chegou a falar de fatores. Ele falava assim, há fatores que possibilitam indivíduos da mesma espécie em serem tão diferentes entre si. Há fatores, mas ele não sabia que fatores eram esses. Então, só com o advento, né, com a descoberta dos genes e a evolução da área da biologia chamada de genética, que aí foi possível explicar como que isso acontecia. Olha que interessante. Então aí vem a terceira teoria, né, o darwinismo, ou a teoria sintética da evolução. Essa teoria, ela é um complemento de Darwin, então por isso que é neodarwinismo. Ela é na verdade, uma compilação de várias explicações que os cientistas, né, pesquisadores conseguiram descobrir para explicar por que essas características tão diferentes surgiam, né? Então, em outras palavras, né, esses fatores que o Darwin sabia que existia, mas não sabia o nome, era o gene. Então, o que o neodarwinismo traz? Ele traz a seguinte contribuição: esses genes, essas características hereditárias, ao longo do tempo podem sofrer mutação.
mudanças. E o cruzamento entre indivíduos da mesma espécie podem criar uma variabilidade genética. Então, hoje a gente, por exemplo, sabe que uma pessoa de cabelo loiro que casa com cabelo escuro pode ter um filho de cabelo marrom, no meio termo, né? Porque você combina os genes de indivíduos diferentes, dando uma terceira opção, né, de características, é a recombinação genética, né? Muito bem, então vamos fechar aqui a ideia, só para a gente poder seguir adiante na parte 2, tá? Então a gente tem que entender que espécie é aquele conjunto de seres vivos muito semelhantes entre si, mas que tem pequenas diferenças entre eles mesmo, né? Basta ver a espécie humana, a gente tem pessoas de todos os tipos, né? Então você tem uma diferença entre seres da mesma espécie, tá? Esses seres da mesma espécie podem cruzar entre si e ter filhos, descendentes férteis, tá? Então, a ideia, né, vamos concentrar aqui, entender o que cada teoria apresenta de explicação, né, e as contribuições que essas teorias, então, trouxeram para a evolução do pensamento, tá? Na segunda parte, nós vamos ver como que essas espécies diferenciam-se entre si e dão origem a outras espécies, tá? Então, fica comigo para a gente ver a parte 2, tá bom? Até já!